Seus lugares, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus pela tua vida, pela minha vida, pela vida daqueles que estão nos acompanhando online. Quero, pastor, pode sentar, irmãos, pode sentar. A igreja pode sentar. Quero só, o pastor Moisés já deu um spoiler ali, mas eu quero só justificar a ausência da pastora Tânia. Ela está na convenção lá da nossa igreja, lá em Foz do Iguaçu, que anualmente acontece. 3.500 pastores estiveram ali e encerrou ontem à noite. Alguns novos integrantes do Ministério da 47 estavam ali para serem consagrados. E a gente louva a Deus, pastor Lucas Amorim, pastora Débora Amorim, pastor Hélio Quirino Júnior, pastora Aline Quirino, que proximamente vão ser apresentados para a igreja aqui, para poderem serem também recebidos dentro do corpo de Cristo aqui. Já foram recebidos pela instituição, cumpriram todos os requisitos, e então hoje nós louvamos a Deus porque é a nova geração chegando, são novos integrantes do ministério, da nossa igreja, com bastante energia, bastante vigor, porque a Bíblia diz, gerações vêm e gerações vão. A única coisa que não passa é as verdades da palavra de Deus. Você concorda? Eu nunca agradeci a Deus por estes ares condicionados, por esses aparelhos. Como o pastor Moisés falou, eu morei 18 anos em Foz do Iguaçu, e eu transpiro muito. Então, imagine, nós só damos valor quando perdemos alguma coisa. Então, nós damos graças a Deus porque podemos ter esse ar-condicionado, climatizando este ambiente para podermos ter um tempo de comunhão. Não quero me alongar, mas aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para esta manhã, eu peço a tua atenção, peço que você abra o teu coração para receber o recado de Deus. Amém? Quero que você feche teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento em que vamos ministrar a tua santa palavra, abre as mentes, abre os corações daqueles que estão aqui, dos meus irmãos, das minhas irmãs, da juventude, aqueles também que estão acompanhando à distância, por alguma razão não puderam aqui estar nesta manhã, que o Senhor os alcance e também traga a revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra do mês para esta igreja está ali na tela, arrependidos e arrebatados. A pastora Tânia já trouxe no domingo de ceia, uma mensagem nesta linha, e nós queremos dar continuidade àquilo que o Espírito Santo tem falado a esta igreja. Atos 3,19. Quero fazer duas leituras iniciais, e uma é este texto, que embasa esta palavra. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Vai comigo, por gentileza, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 ao 19. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram
purificados. Um deles, versículo de número 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram perdoados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse. E disse: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este samaritano, este estrangeiro. Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. O tema da nossa mensagem nesta manhã, que o Espírito Santo colocou fortemente no meu coração, é a verdadeira conversão. E a chave da verdadeira conversão está no versículo 15 que acabamos de ler. Quando um destes 10 leprosos retorna, estava indo na direção da cidade para falar com os sacerdotes, para se mostrar aos sacerdotes, de acordo com a lei judaica, para mostrar que estava curado, para que o sacerdócio o liberasse novamente para o convívio da sociedade. Mas quando eles vê que está totalmente curado a lepra, a maioria de vocês sabem, hoje tem um outro nome, um nome científico que chama-se hanseníase. Ela ainda existe, ela circula entre a sociedade, principalmente nas regiões mais carentes. A lepra era uma doença muito comum naquela época de Jesus. Atacava a pele, deformava toda a pele, nariz, os membros, braços, pernas, os nervos periféricos, e as pessoas eram excluídas do convívio social. Mas o texto diz que Jesus, indo para a cruz, já no caminho da cruz, no caminho da crucificação, a parte final da sua obra aqui na terra entre os homens, ele passa entre a fronteira de Samaria e ali e a Galileia. E eis que 10 leprosos vêm ao seu encontro. Eles ficam à distância porque não podiam se aproximar muito das pessoas curadas. Era uma ordenança, eles eram impuros. E eles precisavam gritar: sou imundo, sou imundo. Isto estava na lei judaica, julgada pelo Sinédrio. Estava estabelecida, era uma lei. Eles tinham que dizer: eu sou imundo. Imagine você ter que gritar para que você não fosse condenado pela lei. Você tinha que cumprir essa ordenança dizendo: eu sou impuro, eu sou imundo. Aqueles homens estavam completamente alijados, separados do convívio social. E o que diz ali? Que Jesus dá uma ordem para eles. Eles se aproximam, a distância que é possível se aproximar, o máximo, como era estabelecido pela cultura da época. E eles dizem, os 10 dizem a mesma coisa: mestre, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus apenas dá uma ordem para eles. Não fala mais nada. O texto diz que Jesus não fala mais nada. Jesus diz assim: vão e se apresentem aos sacerdotes. Eles creem. E Deus honra a minha e a tua fé. Amém? Deus honra a minha e a tua fé. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles 10 homens obedecem à ordem de Jesus
e vão na direção da cidade de Jerusalém para se apresentar aos sacerdotes. Mas que não era judeu puro, era um judeu mestiço, como assim tratavam os judeus ortodoxos, os religiosos, dizendo que todos aqueles habitantes de Samaria não eram judeus, eram estrangeiros. Por isso que Jesus se refere ao estrangeiro, aquele que voltou. Então, quando aquele samaritano se dá conta que toda a sua pele, todo o seu corpo está puro, limpo, novamente, enche o coração daquele homem, o coração daquele homem e a mente daquele homem, mas sobretudo o coração é tomado por uma gratidão indescritível. Indescritível. E o que ele faz? Aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que nós lemos na abertura. Ele volta. Porque Pedro diz: voltem-se, se arrependam, e todos os teus pecados serão cancelados. O que aquele homem faz? Ele faz uma conversão no seu caminho. Ele dá meia volta e retorna. E deixa eu dizer uma coisa, para mim, este é um exemplo da verdadeira conversão. Este é um genuíno exemplo de uma verdadeira conversão. Porque ele se dá conta da sua carga pecaminosa, dos seus pecados. Não que a lepra seja uma causa. Não estou dizendo isto e a Bíblia não diz isto. Mas quando ele já está limpo, curado, pronto, o coração dele se enche de gratidão. Se enche de gratidão. E então ele retorna, ele muda de direção. Ele estava indo para uma direção e o que acontece? O coração dele se enche de gratidão e ele tem consciência de que ele precisa se arrepender. A pregação de Jesus Cristo nos seus 3 anos de ministério não foi outra, irmãos, que arrependimento. E eu quero aqui rapidamente falar algumas coisas sobre isto, porque é a chave de uma verdadeira conversão, o arrependimento. Já abri os 2 copos aqui, porque sei que o radiador vai ferver. Muitas igrejas têm deixado de falar sobre o arrependimento, a palavra arrependimento e a palavra pecado. Por entender humanamente que são palavras cafonas, antiquadas, muito fortes, e que vai afastar as pessoas da igreja. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você e você responda para você mesmo. Sem arrependimento nós não veremos a Deus. Sem a remissão de pecados não entraremos no céu. Isso é claro. Isso é o ministério que Jesus pregou. João Batista, quando estava preparando a vinda de Cristo, anunciando o ministério de Jesus, o que ele diz? O que ele diz? Arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Jesus diz, lá em Marcos 16, quem crer
e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Está escrito. Marcos, por favor, Marcos da Bete, ponha esses textos para mim, meu irmão, que senão o povo vai achar que eu estou inventando, e eu posso ser processado pelo Espírito Santo. Por favor, meu irmão. O titular está em Foz do Iguaçu. O aspirante está ali, que participou da oferta. Então, já chega você como segundo aspirante ao cargo de operador do Data Show. Amém? Não tem remuneração, tá bom? A remuneração é no céu. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqueles homens, aqueles 10, eles fizeram a primeira parte. Eles creram. Eles aceitaram de bom grado, até porque eles não tinham outra solução. Eles não tinham outra opção. E eles mesmos voluntariamente se dirigiram a Jesus quando Jesus estava passando por ali a caminho de Jerusalém. Aqueles homens, os 10 leprosos, chegaram e gritaram: Mestre, Jesus, tem piedade de nós. Jesus dá uma ordem, como nós lemos ali. Jesus dá uma ordem: vão e se apresentem aos sacerdotes. Eles creram. Eles creram. Mas apenas um fez a obra completa. Quem crer e for batizado será salvo. O que é o batismo? O batismo nas águas é o arrependimento dos seus pecados. Amém? É isto. Batismo é sepultar. A origem grega da palavra batismo é sepultar. Publicamente, quando você desce as águas batismais, você sepulta o velho homem e nasce dali um novo homem. Por isso que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Aqueles 10 homens, 9 não se arrependeu. Apenas ficou com a primeira parte, com os benefícios da palavra de Jesus. Deus honra a fé. Eles tiveram fé. Eles não duvidaram. Eles seguiram a ordem de Jesus para Jerusalém. Mas no meio do caminho, todos foram curados. Você acredita que não foram? Todos foram curados. Mas apenas um fez a obra, teve realmente o discernimento, o coração, a percepção de que precisava se arrepender. Então ele retorna. Ele retorna para a direção de Cristo. E ali se prostra. E ali se prostra. Ele se arrepende dos seus pecados. Eu tenho 43 anos de vida cristã, vida na igreja, fora o meu tempo do catolicismo, que era como a grande maioria, apenas de carteirinha. E nesses 43 anos de vida cristã, já participei de inúmeras campanhas dentro de igreja, seminários, conferências, retiros. E eu já vi muitas pessoas irem à frente, tomarem decisões emotivas, tomarem decisões emocionais, aceitarem aquele apelo do pregador, do conferencista. Mas pouco tempo depois, caíam, se desviaram. Conheço muitas pessoas ao longo desse tempo. E não sou eu apenas que falo isto. A Bíblia fala isto. Sobre os falsos convertidos. Abra comigo lá em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 13. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 13.
Diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem, está falando da parábola do semeador, para aquele que não é tão familiarizado com a Bíblia. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, com entusiasmo, com emoção, quando a ouvem, mas não tem raiz, não tem fundamento, não é genuíno, não é verdadeiro. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está afirmando. Não sou eu. Eu apenas, como comentei, ao longo da minha caminhada de vida cristã, e talvez você também já viu, presenciou, conhece pessoas. Mas voltando à questão que eu falei, que muitas igrejas não estão usando mais, não estão enfatizando mais, por medo de perder membros, por medo de perder público, sobre arrependimento e pecado. Arrependimento e pecado. Agora, como eu falei para você, gostaria de fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. É melhor perder membros, perder pessoas, perder público, do que deixar essas pessoas irem para o inferno, sem salvação? Ou você simplesmente não falar sobre isto, que é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Lendo as memórias de Charles Spurgeon, o grande pregador e pastor batista do século XIX, o qual eu tive o prazer, junto com a minha esposa, de passar, no ano passado, passar em frente à igreja que ele pastoreava em Londres. Diz as memórias de Charles Spurgeon, que quando ele passava por dentro de fábricas lá na Inglaterra, quando ia visitar, as pessoas se agarravam nas colunas. Tal era a unção e tal era o arrependimento, tal era a impregnação de pecados dentro daquelas pessoas. Se você assistir um documentário sobre Billy Graham, o maior evangelista do século XX, que aconselhou 6 presidentes enquanto teve fôlego de vida, 6 presidentes americanos. A pregação de Billy Graham, que juntava multidões, estádios cheios, no mundo inteiro, não era outra coisa. Não era outra coisa. Você pode ver no Prime Video, está lá o documentário de Billy Graham de 1 hora. Não era outra coisa, você não fala, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Como nós poderemos chegar a Deus, chegar no céu, chegar na eternidade, com este corpo impregnado de pecado? A Bíblia diz, está escrito, lá em Efésios capítulo 2, Marcos é o operador, Efésios é o livro. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Está escrito na Bíblia. É o texto que Paulo fala à igreja de Éfeso. Nós outrora estávamos mortos, ou seja, não tínhamos vida. Não tínhamos esperança nenhuma de salvação, de eternidade. Acabou o tempo aqui, esse tempo deste corpo, nós não tínhamos nenhuma expectativa
de vida eterna. Mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão profundo, que Ele envia Jesus Cristo. Ele envia Jesus para alcançar a mim e a você, pobre pecador. Pobre pecador. Não tínhamos chance nenhuma. Não tínhamos nenhuma expectativa futura. E o ímpio continua não tendo. Você ouve ateu dizer que acabou a vida dele, ele não terminou ali. Eu participei, a convite de um irmão, empresário da nossa igreja, na quinta-feira de um seminário da rádio CBN lá no restaurante Madaloso. Fiquei praticamente o dia inteiro lá. E o tema me atraiu. E eu fui por causa do tema. O tema era ética nos negócios. Lindo, maravilhoso. Criador de expectativas. É verdade. Eu passei boa parte do dia ali. E digo para vocês, não me edificou em nada. Não me edificou em nada. Palestrantes ilustres, conhecidos na internet, entre os quais Mário Sérgio Cortella. Mas por que não me edificou em nada? Ali tinham empresários, profissionais liberais, como já disse, palestrantes de renome, vários livros, professores, PhD. Mas não me edificou porque eles não tocaram na essência. Eles falaram de coisas abstratas. Filósofos, a maioria filósofos, falaram de coisas abstratas. Não falaram da causa principal da falta de ética nos negócios. Não falaram absolutamente nada da falta de ética nos negócios. É como você está com uma dor no teu corpo e toma um analgésico. Ele elimina aquela dor. Mas você acha que a raiz do problema foi combatida? Não. A raiz daquela dor, daquela possível infecção, não foi combatida. E a falta de ética nos negócios é uma infecção que corrói o tecido social. Lava Jato e tantos outros escândalos por aí. Então, para não me desmentir. Corrupção sobre corrupção. E é interessante que existe um documento, na maioria das empresas de médio e grande porte, chamado, com nome pomposo, compliance, em inglês. Traduzindo, significa conformidade. 60, 70 páginas, elaboradas por vários advogados, doutores, enfim, os próprios executivos da empresa participam ali da elaboração, e ele está ali, numa estante, na entrada, onde se reúne a diretoria. Aí eu digo para você, o escândalo mais recente, Tupiniquim, para não falar dos Estados Unidos, chamado Lojas Americanas, 40 bilhões de prejuízos. Pessoas que compraram ação na véspera a R$12, e no dia seguinte esta ação valia R$1. Depoimentos que eu pude ler de pessoas que colocaram toda a sua expectativa ali, sua possível futura aposentadoria, suas economias juntadas com muito suor e trabalho, foram para o ralo. Ética nos negócios. Ética nos negócios. Aonde ela começa? Ela começa na minha casa e na tua casa. Mas as famílias totalmente esgarçadas, as famílias totalmente fragmentadas. Como você vai passar valores para os teus filhos? Se o divórcio já chegou ali. E só no ano passado, 1.085.000 divórcios no Brasil.
subiu exponencialmente. Em 2021 tinham algo como 200 ou 300 mil. Em 2022 chegou a astrondosa cifra de 1.085.000. E esta semana o STF aprovou mais uma facilidade. Para se divorciar, não precisa mais estarem separados ou ter alguma ação judicial. Basta o desejo. E segunda-feira bater na porta do juiz e ele chancela. E a sociedade tenta fazer seminários, tenta fazer leis, decretos, para combater a falta de ética nos negócios, a falta de ética no comportamento das pessoas. Ali estava professor, um representante da PUC, Colégio Marista, de várias empresas, e, como disse, palestrantes. Mas não tocaram absolutamente nada na raiz do problema. Deixa eu te dizer uma coisa. A ciência, ela pode investigar doenças, pode investigar problemas, mas a ciência não consegue curar o interior das pessoas. Não consegue curar o interior das pessoas. A Bíblia diz, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, está escrito lá em Provérbios. Porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, Jesus orientou os seus discípulos. Quando saiu de 2 em 2, os 12, o que ele diz? Está escrito que ele disse: vão para as aldeias, preguem o arrependimento, e se eles não aceitarem, não traga de lá nem o pó daquelas cidades. Pregue o arrependimento para o mundo inteiro, para todas as nações. Lucas 24, 47, diz aqui. Lucas 24, 47. Olha o que diz aqui. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Arrependimento foi a essência do ministério de Jesus. Foi a essência do ministério de Cristo. Ele orientou os seus discípulos a fazerem isto. Por isso que, logo depois que sai ali do Pentecostes, Atos 3, 19, Pedro fala: voltem-se e arrependam, e os seus pecados serão perdoados. Não há outra forma de nós alcançarmos a santidade, e sem santidade nós não veremos a Deus. Vamos estar só passando tempo aqui, neste lugar, nas igrejas. Não iremos de maneira alguma alcançar a presença de Deus, a eternidade. É um processo. Aqueles 10 homens entenderam o primeiro processo, do crer. Mas o coração deles estava totalmente fechado, totalmente preso à religiosidade. Eles preferiram continuar sendo escravos da lei judaica e as suas ordenanças. Só que a lei judaica, irmãos, não conseguiu curar nenhum deles. Eles continuavam separados, leprosos, doentes, enfermos. Quem curou eles? Aquele que, mais do que a cura, quer dar para mim e para você a garantia da vida eterna. Amém? Não podemos imaginar que só vamos passar este tempo aqui. Quando você olha para a minha fotografia, quando você olha para a tua fotografia, quando você tinha 10, 15, 20 anos, não sei você, mas eu me achava um galã. Cada um faz o seu juízo de valor.
Só que hoje, se nós olharmos, eu nem gosto de ser fotografado. Eu só gosto de olhar aquela fotografia do tempo que eu conhecia a pastora Tânia. Brincadeira, para descontrair. O tempo vai passar. O Dilson, da Rosane, era seguramente muito mais, assim, um cara realmente chamativo. Não só pela sua voz, aquele vozeirão de tenor italiano, mas nós vamos passar. E como nós vamos ficar vivendo de perfumaria, de cosmético? O não falar de pecado, de arrependimento, porque é cafona, porque é ultrapassado, antiquado, vai espantar as pessoas. Mas é melhor que as pessoas vão para o inferno? É melhor que as pessoas se percam? De quem será cobrado? Será cobrado daquele que foi dado muito, daquele que conhece a palavra, daquele que conhece o Evangelho, e não ministrou aos seus filhos, não ministrou às suas gerações. Deus vai cobrar. Jesus não precisava de ibope. Jesus nunca fez alarde das suas curas, dos seus milagres. Pode acompanhar nos evangelhos. Toda a vez que Jesus fazia um milagre, ele não dizia: publiquem nas redes sociais, publiquem nos jornais. Não. Ele não fazia publicidade. Ele não precisava de ibope. Quando o texto que lemos da cura dos 10 leprosos deixa bem claro isto. Porém, há algo que me chama a atenção. Ele questiona. A única vez que Jesus questiona. Mas não foram 10 que eu curei? Não foram 10 pessoas que vieram até mim? Aonde estão os outros 9? Jesus não precisava colocar a cura desses 10 leprosos na sua biografia. A sua biografia, desde a fundação dos tempos, desde a fundação do mundo, já está definida. Quando lá em Gênesis o Senhor fala: façamos o homem. Ele fala no plural. Jesus já estava ali. A nossa imagem e semelhança. A biografia de Jesus já não precisava ser acrescentada de nada. Ela já estava definida pelo Pai. Ele não precisava chegar lá em Jerusalém antes da crucificação e dizer: coloque aí, no caminho, eu curei 10 leprosos. Põe mais essa na minha conta aí. Põe essa mais na minha biografia. Se eu for pregar em algum lugar, vão dizer o meu nome, e alguém vai procurar no Google, então está lá, o último feito dele, curou 10 leprosos. Jesus não precisava nada disso. Isso é bobagem, isso é coisa para homem. O homem que gosta de ter as suas conquistas, os seus feitos, utilizando a Bíblia, utilizando a palavra de Deus. O que Jesus disse para aquele samaritano que voltou-se arrependido? A tua fé. Não foi a minha ordem. Mas as pessoas, não, quero que o pastor ore porque ele tem uma oração poderosa. Não, é a fé da pessoa que vai curar. Mas o homem quer capitalizar, quer agregar ao seu currículo ministerial. Isso é bobagem. E daí ele fica com receio, porque ele quer ter plateia, ele quer ter assistência para pregar. Não fala de arrependimento, não fala de pecado. E as pessoas vão para o inferno, mesmo frequentando 10, 15, 20, 30 anos de igrejas. Ou ainda aqui na terra, antes de partirem desta vida, se desviam. Porque não há raiz, como aquele texto que eu li de Lucas 8,13. Não tem uma raiz fundamentada. Foi apenas na emoção, na fala bonita do pastor, ou do pregador, ou do conferencista, ou do palestrante.
que o estimulou a estar ali. Ou para satisfazer a esposa, o familiar, ou a própria pessoa. Mas foi na emoção. Mas não tem sustentação. Não tem base. Se desviam. O que Jesus estava preocupado ali, o Ministério do Louvor pode chegar. O que Jesus estava preocupado ali, quando ele questiona sobre, cadê os outros? Cadê os outros 9? Quando Jesus faz isto, fica claro a preocupação de Jesus com a salvação daqueles 9. A única preocupação de Jesus ao questionar, ao perguntar, por que só apareceu um e os outros 9 não? Não foram os 10 os curados? Cadê os outros 9? Jesus estava preocupado com a salvação, porque é para isto que ele veio. O ministério de Jesus foi extremamente curto, 3 anos. Mas ele não desperdiçou tempo. Ele não desperdiçou tempo. Então ele estava ali, já indo para a cruz, para Jerusalém, e encontra aqueles 10, eu diria, 10 felizardos, 10 sortudos, como aquele ladrão da cruz que aceitou Jesus pregado lá. E ele diz assim, então, cadê os outros 9? Ele estava preocupado com o destino final daqueles 9, daqueles 9 homens que foram ali curados, juntamente com aquele samaritano que voltou. Mas eles se foram. Eles se foram, receberam a bênção, receberam a benesse de Jesus, pediram, e Jesus atendeu eles. Jesus não disse, não vou fazer isto. Jesus jamais se negou, estava ali no final do seu ministério, já nos estertores do seu ministério, mas Jesus recebeu eles com uma palavra de ordem: vão e se apresente. Porque jamais eles poderiam se apresentar enfermos, leprosos, doentes, do estado que eles estavam ali. Jesus tinha absoluta certeza de que aquela ordem de Jesus era a palavra derradeira para a cura deles. Eles recebem, vão, tomam a direção, mas não voltam. Continuam na mesma direção do pecado, debaixo da legalidade da lei judaica. Não se arrependeram, não se humilharam, não foram gratos. Será que nos dias de hoje, como está o teu coração? É um coração grato? É um coração realmente cheio de gratidão pelo que Deus fez, continua fazendo e fará por você, pela tua casa, pela tua família, pela tua geração, nos dando a grande oportunidade, se não nos desviarmos dos caminhos de Deus, de chegarmos à eternidade com Cristo. Este é o propósito, este é o grande propósito do ministério de Jesus. O arrependimento, irmãos, ele é muito profundo. O arrependimento é muito profundo. O arrependimento, primeiramente, ele precisa ser para Deus. Quando Davi foi confrontado com o pecado do adultério com Batseba, quando Jesus foi confrontado pelo profeta Natã sobre o pecado, quando Davi foi confrontado, o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã sobre o pecado do adultério cometido com Batseba. O que Davi faz? Ele pede, primeiramente,
perdão a Deus. Salmo 51, versículo de número 4. Salmo 51, versículo de número 4. Olha o que diz aqui. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi não pediu perdão a Urias, o esposo de Batseba. Davi, ciente do ato que tinha feito, do pecado que tinha cometido, ele pediu unicamente perdão àquele que pode realmente liberar o perdão para mim e para você. É Ele, é Deus, é contra Deus e contra a sua lei. Contra a sua lei que nós transgredimos, que nós pecamos, falhamos, e se não nos arrependermos, não conseguiríamos chegar na presença de Deus. Isto é o cerne do Evangelho. O resto é coisa de homem. Quando o filho pródigo se dá em conta da onde ele está, do que ele fez, olha o que ele diz aqui. Lucas 15, 21. Lucas 15, 21. Estamos concluindo. Lucas 15, 21. O filho pródigo declara, em alto e bom som para o mundo espiritual ouvir. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Na frente do seu pai ali, quando ele está recebendo o filho de volta, o filho arrependido, com o coração tomado de uma gratidão enorme por ser aceito de volta, ele declara: Pai, pequei contra o céu. Quem está no céu? É Deus, é o Senhor, é aquele que julga a nossa causa, aquele que nos declara livres ou culpados. E contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o arrependimento desse jovem, depois de ter feito tudo o que fez, pegado a herança, ido para o mundo, esbanjado, feito farra de todos os tipos, acabou o dinheiro, acabou os amigos, ele vai limpar chiqueiro de porco, e o orgulho cai. O orgulho cai. O coração se quebranta. A ficha cai. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E então ele diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e contra ti. Porque é uma hierarquia. Nós precisamos sim entender e compreender que se nós não voltarmos à essência da palavra, à essência do Evangelho, e o Evangelho de Jesus não é nada disso que tem sido pregado por aí, infelizmente. Por isso que eu citei grandes pregadores, Charles Spurgeon, para citar este apenas, Billy Graham, só pregavam sobre arrependimento.
os discípulos só pregavam sobre arrependimento. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste online, como está o teu coração hoje? Fecha os teus olhos, por favor. Como está o teu coração hoje? Você tem um coração arrependido pelos erros, pelas falhas, pelos pecados? E eu não vou enumerar pecado aqui, você sabe o que é pecado. Você sabe o que é pecado. A sociedade está tateando, tentando fazer com que seminários sobre ética dos negócios e tantas outras coisas. As igrejas estão criando um movimento para avivamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Avivamento começa de fora, de dentro para fora. Não de dentro para fora, não da igreja. Começa dentro de mim e de você. Abacuque declara ali, em Abacuque 3, aviva, Senhor, em mim a tua obra. Mas como eu posso ter, como as igrejas podem ter avivamento? E tem seminário, e tem lá outdoor. Já estávamos numa cidade aí, no interior de um estado aí, e estava lá uma campanha de avivamento. Gente, aquilo é toda emoção. Avivamento tem que brotar do meu coração e do teu coração. A iniciativa tem que partir de nós, de dentro de nós. Não é um movimento, vamos nos encontrar tal dia, em tal lugar, que vai ter muita música, muita coisa, então ali o fogo vai descer, o avivamento vai chegar. Não existe programação, é vida em Cristo. O resto é perfumaria, cosmético, é coisa de homem, é perda de tempo. Não edifica, pode ser grandes pregadores, grandes palestrantes, como eu falei aqui. Passei o dia inteiro ouvindo e não falou da essência. A essência é a família, onde eu passo valores para os filhos, onde você passa valores para os teus filhos. Se não quiser aceitar como um filho pródigo, você fez a tua parte. Um dia, eles vão cair em si. Talvez seja com um custo muito alto. Vão pagar muito caro. Mas você fez a tua parte. Fale de arrependimento para eles. Fale do pecado. Porque esta sociedade em que nós vivemos hoje está aceitando tudo. Está aceitando tudo, menos a palavra de Deus. Eu espero que nesta manhã você tenha dado um espaço para que pelo menos algo da palavra de Deus que foi pregada nesta manhã possa ter entrado no teu coração. Quem concorda, diga amém. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa, Pai, cada dia mais, levantar homens e mulheres, Pai, para pregar o verdadeiro evangelho, Pai. O tempo está passando tão depressa. Nós estamos vivendo essas temperaturas absurdas, aqui em Curitiba, no mundo. A mudança climática, tudo isso é consequência do pecado do homem, do lucro fácil. Como aqueles 5 bancos americanos que estão sendo processados pelas prefeituras de Brumadinho, de Mariana, em Minas Gerais, porque lucraram com o rompimento daquelas barragens, com mortes. Senhor, a imprensa que está, Senhor, noticiando isto, o lucro fácil, mortes, desabrigados. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Aviva em nós a tua obra. As pessoas são frias, calculistas, só querem saber de lucro, de poder, de dinheiro, de patrimônio. Não importa a vida humana. Acabou a sensibilidade, há uma frieza generalizada, há uma indiferença generalizada na sociedade. Mas nós somos a igreja do Senhor, os separados do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer a nossa parte com integridade. Não somos, Senhor, perfeitos, mas o perfeito vive em nós. Eu creio nisto, a tua igreja que aqui está reunida crê nisto. Mas o mais importante, Senhor, é nos arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso comportamento, da nossa frieza de coração.
e nos voltarmos a Ti, a Tua presença, Senhor, e sermos sim arrebatados, depois de arrependidos, arrebatados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.